Olá, tudo bem? Eu sou o professor César Garofalo, professor de matemática. Estou aqui com você, aluno do terceiro ano, com essa aula de agora sobre a mediana, exercício sobre mediana. Então vamos lá. Exercício 1. Determine a mediana das sequências a seguir. Então, letra A. Nós temos valores lá: 3, 6, 8, 10, 12 e 14. Para a gente obter a mediana, primeira coisa, a gente tem que ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, no caso, esse conjunto de valores aí já está ordenado. Então, a gente não precisa mexer. Então, vamos segundo passo. Dividir em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Então, como nós temos aí 7 elementos, se a gente dividir isso por 2, vai dar 3 e vai sobrar resto 1, né? No caso, vai ter um resto 1. Ou seja, vai ter um valor central e vai ter dois subconjuntos, um da esquerda com 3 elementos, outro da direita com 3 elementos. Então, está ali identificado os dois subconjuntos e sobrou aí o valor central no meio, que no caso é o 8. E ele vai ser a nossa mediana. Então, a resposta da letra A, mediana, que no caso, 8. Letra B. Nós temos aí 11, 16, 18, 19, 21, 26, 26 e 32. Então, primeira coisa, ordenar os valores em ordem crescente. Já estão também ordenados. Então, vamos ao segundo passo. Dividir em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. No caso, nós temos aqui agora 8 valores. 8 dividido por 2 vai dar 4. Não tem resto, o resto é nulo. Ou seja, não tem aquele valor central, né? Não está lá explícito. Então, nós vamos separar em dois subconjuntos. Então, ter um subconjunto com 4 elementos à esquerda e com 4 elementos à direita. E aí não tem aquele valor central ali, né, explícito, ali aparecendo. Então, como vai obter ele? Quando a quantidade é par, a gente vai tirar a média aritmética dos termos centrais. Inclusive, está identificado aqui na cor vermelha, né, o 19 e o 21, que são os termos centrais. Então, obtendo a média aritmética, nós vamos somar os dois valores, 19 mais 21, que vai dar 40, e vai dividir isso tudo por 2, porque são dois valores. E aí, 40 dividido por 2, 20. Então, na letra B, a nossa mediana aqui, no caso, o resultado é 20. Letra C. Então, agora nós temos os seguintes valores: 9, 16, 2, 2, 5, 9, 10, 17, 13, 9 e 6. Então, vamos ordenar os valores. Primeiro passo é ordenar. Na primeira aula, eu mostrei para vocês que a gente pode ir marcando os valores, né? Então, a sugestão minha para você, quando fazer exercício, vai marcando os valores que você já está colocando em ordem. Você vai reescrever aquilo ali. No caso aqui, os valores eu vou tirar e vou colocar eles embaixo. Então, eles vão desaparecer em cima, tá? Então, ó, nós temos ali o 2 e o 2, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá e marca, dá um risquinho nesses 2 e 2. Os próximos valores aqui, o 5 e o 6. Também tem aí depois o 9, que são 3. Ele repete 3 vezes. Então, 9, 9, 9. O 10 e o 13. E o 16 e o 17. Pronto, agora nossos valores estão ordenados. Segundo passo, dividir em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos. Então, aqui nós temos 4, 8, 11 valores. 11 dividido por 2 vai dar 5, vai dar resto 1. Se vai dar resto 1 é porque a mediana está ali no meio, né? Então, 5 valores para a esquerda, 5 valores para a direita e o valor central. Esse valor central que é a nossa mediana. Então, identificou ela com a mediana, então resposta mediana é igual a 9. Letra D. Então, tem os valores 3, 3, 4, 5, 11, 11, 18, 11 e 16. Então, vamos
primeiro passo, ordenar esses valores. Aqui já está, no comecinho já está até ordenado, né? Então está lá o 3, 3, 4 e 5, continua. Agora nós temos 3 valores igual a 11, então vai ficar 11, 11, 11. Depois o 16 e o 18. Pronto, estão ordenados. Agora nós vamos separar em 2 subconjuntos com o mesmo número de elementos. Então, nós temos aqui 9 valores. 9 dividido por 2 vai dar 4 e resto 1. Quando dá resto 1, indica que vai ter um valor central, tem um valor sobrando lá no centro. Então, 4 valores para a esquerda, 4 valores para a direita e o valor central posicionado lá. Que esse valor central é a nossa mediana, que no caso é um 11. Então, resposta, mediana igual a 11. Letra E. 5, 6, 11, 26 e 6. Então, vamos, primeira coisa, ordenar. Então, 5, 6 e 6 e o 11 e o 26. Então, tem a sequência ordenada. São 5 valores, quantidade ímpar, também, né? No caso, igual aconteceu aí nas letras anteriores. Dividindo 5 por 2 vai dar 2 e resta 1. Então, nós temos aí 2, nós vamos dividir em 2 subconjuntos, então vai ser com 2 elementos à esquerda, 2 elementos à direita e temos aí um valor central. Esse valor central vai ser a mediana. Então, resposta, letra E, mediana é igual a 6. Letra F. 19, 58, 19, 31, 43 e 31. Então, primeiro, vamos ordenar os valores em ordem crescente. Então, 19, 19, que aparece 2 vezes, né? Depois o 31, que também aparece 2 vezes. E o 43 e o 58. Então, pronto, ordenamos os valores. Segundo passo, separar em 2 subconjuntos. Agora a quantidade é par. Então, nós temos aí 6 elementos, dividido por 2, vai dar 3, só que o resto é 0. Não tem aquele valor central explícito, né? Então, serão 2 subconjuntos, 3 para a esquerda, 3 para a direita. E aí nós vamos obter a média aritmética dos termos centrais. Os termos centrais ali no caso é o 31, 31. Então, esse é o terceiro passo. Aí, lembrando que quando são iguais, nós vimos isso na aula anterior, quando são iguais, você vai somar valores iguais, vai tirar a média aritmética de valores iguais. A média sempre vai ser o mesmo valor. Então, no caso aqui, só para demonstrar, 31 mais 31 vai dar 62. Como são 2 valores, divide por 2, 31. Tá vendo? Foi o mesmo resultado dos valores que foram utilizados. Então, a nossa mediana aqui é 31. Observação. Quando o número de valores é ímpar, a mediana ocupa a posição n mais 1 sobre 2. Isso aqui é uma maneira de você identificar onde que a mediana está no seu conjunto de valores. Precisa saber qual que é a posição dela. Então, pegando um exemplo aqui da letra A, que nós fizemos, nós temos 7 valores. Né? Então, nós temos a quantidade 7 e a mediana, que é 8, ela está na 4ª posição, na posição 4. Então, vamos lembrar disso, ó, 7 valores na posição 4. Então, vamos usar aquela observação. Quando a quantidade é ímpar, nós vamos somar mais 1. Né? Não precisa ficar decorando fórmula, é só lembrar. Deu quantidade ímpar, você soma mais 1 e depois divide por 2. Então, a quantidade de valores são 7, mais 1. Vai dar 8. 8 dividido por 2, 4. Esse 4 aqui indica que ele é o 4º termo. Ele está na posição 4. Agora, quando a quantidade de valores é par, a gente não tem lá o valor, não tem naquele valor central explícito. Daí nós temos que calcular a média aritmética. Mas aí a gente precisa dos termos centrais. Então, essas duas fórmulas para você identificar onde estão os termos centrais. No caso aqui, o primeiro seria n sobre 2 e o segundo n sobre 2 mais 1. A ideia é que você pegar a quantidade de valores, dividir por 2, então você vai ter um conjunto, a metade para a esquerda e metade para a direita.
né? Então, o último termo do primeiro conjunto, subconjunto, né? Ele já vai ser a metade a metade dos valores, né? E o próximo termo que inicia no próximo subconjunto, ou seja, pegar o anterior mais um, né? Então, vamos pegar o exemplo da letra B. Ó. Nós temos aí 8 valores. 8 se divide por 2 vai dar 4. Ou seja, o primeiro termo central está na quarta posição. O próximo, o próximo termo central é o próximo termo. Então, é o quinto. Então, é 4 e o outro é 4 mais 1. Então, lá, nós temos o primeiro termo, são 8 valores. 8 dividido por 2 dá 4. Depois, 4 mais 1, 5. Então, um termo central está na posição 4, ou seja, é o quarto termo. O outro termo central está na posição 5, ou seja, é o quinto termo. Então, vamos seguir aí com outros exercícios. Exercício 2. A tabela abaixo apresenta a quantidade de entrevistados por idade de uma pesquisa sobre alimentação saudável. Então, nós temos na primeira coluna, na coluna da esquerda aqui, a idade das pessoas, dos entrevistados. E na coluna da direita é o número de entrevistados, ou seja, aquela quantidade de pessoas que têm aquela idade. Então, considerando a idade de todos os entrevistados, determina a mediana das idades. Então, vamos obter a mediana. Lembrando que agora a gente não tem lá o conjunto, lá, valor por valor. A gente tem uma tabela que está apresentando todos os valores através da tabela. E aí não podemos esquecer o seguinte, por exemplo, na primeira linha, a idade é 26 e o número de entrevistados é 5. Não quer dizer que vai somar as idades e vai dar 26, não é isso. Isso aqui está indicando que tem 5 entrevistados e todos eles têm 26 anos. Então, é como se fosse 26, 26, 26, 26, 26, aparecendo 5 vezes. Então, é isso que eu coloquei, vou mostrar para vocês. Ó, o 26, eu coloquei 3 pontinhos ali, mas 26, 26, 26, 26. E embaixo escrevi aqui que está apresentando ele, né, na tabela 5 vezes. A idade 27, ela aparece para 11 entrevistados, ou seja, ela aparece 11 vezes. O 30, a idade 30, ele aparece para 6 entrevistados, então ele aparece 6 vezes. Esses aqui, como eu não registrei todos, eu coloquei os 3 pontinhos, né, para indicar ali e escrevi a quantidade embaixo. Agora, já o 32 aqui, aparece 2 vezes, então já está aqui aparecendo aí 2 vezes, não precisou dos 3 pontinhos. E o 35, que aparece 3 vezes também, eu não precisei colocar ali os 3 pontinhos. Então, todos os valores agora estão ordenados. A primeira coisa era fazer isso, para a gente obter a mediana. Primeiro vamos saber o total de valores. O total de valores, então nós vamos somar a quantidade de vezes que cada um aparece. Então vamos somar os valores 5, mais 11, mais 6, mais 2 e mais 3. Então aqui 16, 22, 27. Então nós temos aí 27 valores. Quantidade ímpar. Como ele é ímpar, se você dividir por 2, vai ter um resto 1, ou seja, vai ter um valor central. Então, 27 dividido por 2, né, que eu comentei, vai dar quociente 13, né, o resultado vai ser 13 e o resto igual a 1. Essa informação aqui, você pode usar essa divisão para você saber qual é a posição do seu termo, como que vai ser dividido aqueles valores, mas lembrando que também você pode utilizar aquelas formulazinhas que apareceram na observação agora há pouco. Como é a quantidade ímpar aqui, seria n mais 1 dividido por 2, seria 27 mais 1, que vai dar 28 dividido por 2, 14. Então você sabe que deu o número 14, quer dizer que o valor central, ou seja, mediano, vai estar no 14º, é o 14º termo, está na posição 14. Mas você pode fazer assim também, ó, divide por 2, vai dar 13, ou seja, você sabe que, e vai dar resto 1, você sabe que esse resto 1 tem um valor central, e o quociente que foi 13, você sabe que são 13 valores para a esquerda e 13 valores para a direita. Tá? E esse valor central vai estar na posição
14, ou seja, 14º. Por quê? Porque nós temos 13 valores à esquerda, então o próximo valor aqui, que é o central, é o 14º. Tá? E começa o 15º adiante aqui. Então, o valor central 14º, que no caso aí vai ser a mediana, né? Então, vamos obter aí o valor que está na 14ª posição. O primeiro aqui, a gente tem o 26 aparecendo 5 vezes, ou seja, até o finalzinho aqui desse grupo, nós temos até o 5º termo. Juntando com o outro grupo, nós temos aí até o 16º, ou seja, o 14º, ele está depois desse 5º termo aqui, mas ele está antes desse 16º, ou seja, ele está nesse conjunto, com o valor 27. Então, o 14º termo é o 27, então a mediana é 27. Exercício 3. O desempenho de um time de futebol no ano passado é apresentado no quadro abaixo. A coluna da esquerda demonstra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquela quantidade de gols. Então, nós temos aí a tabela que está pedindo qual é a mediana dessa distribuição. Lembrando que foi falado, anunciado, a primeira coluna, a coluna da esquerda, é o número de gols marcados pelo time, né, em cada partida, e a coluna da direita representa a quantidade de partidas que o time fez aquele placar de gols, tá? Então, nós temos que obter o quê? Primeiro, a quantidade de valores. Aqui nós vamos somar, então, 5 mais 3 mais 4 mais 3 e mais 1. No caso, 8 com mais 8 vai dar 16. Então, nós temos aí, em total, 16 valores. O 16 é um número par, né? Ou seja, não tem explícito lá o valor central. Se a gente pegar o 16 agora e dividir por 2, você pode fazer usando aquelas formulazinhas que eu expliquei, que como é a quantidade de par, os termos centrais, vai ser 16 dividido por 2 e o outro vai ser 16 dividido por 2 mais 1. Você pode fazer isso. Ou então você faz o seguinte, divide por 2, você tem um quociente igual a 8 e o resto é nulo. Quando o resto é nulo, quer dizer que não tem o termo central. Mas você sabe que você tem 8 valores para a esquerda, 8 valores para a direita, né? E aí os termos centrais vão ser a extremidade aqui, do conjunto, que na verdade não seria do lado, né? Não seria extremidade, eles vão estar mais aqui no meio. Mas considerando aqui um subconjunto do lado de cá, vai ser um primeiro conjunto, ele vai ser o último termo. Já nesse segundo que está à direita, o conjunto à direita, ele vai ser o primeiro, né? Quando eu falei extremidade, é a extremidade do próprio subconjunto. Então, nós temos aqui o 8º termo, na posição 8, tem o 9º termo, que é a posição 9. Então, nós vamos obter a média aritmética justamente desses valores aí. A posição 8, se a gente observar na tabela, nós temos aí, a primeira linha tem 5, ou seja, até o 0 aqui repete 5 vezes. Então, o 0 é o 5º termo. Aí depois tem mais 3 valores igual a 1. Então, chega até o 8º termo. Então, o 8º termo, a gente sabe que o valor vai ser 1. Já o da posição 9, vai ser o próximo conjunto aqui. Então, vai ser o 2. Posição 9 é o 2. Faz a média aritmética, 1 mais 2 igual a 3, 3 dividido por 2, 1,5. Então, a mediana é igual a 1,5. Exercício 4. Em um show foram vendidos 26 mil ingressos, os preços variavam conforme o quadro abaixo. Então tem aí o quadro, a primeira coluna é o setor, o segundo é o valor do ingresso e o terceiro é a quantidade de ingressos que tem em cada setor. Considerando a distribuição acima, determina a mediana. Então, nós temos 26 mil, que é a quantidade par, que já foi citado, né? Isso foi citado antes, no enunciado. Quantidade par divide por 2 não tem valor central. Então, dividindo por 2 vai dar 13 mil, ou seja, os termos centrais estão na posição 13 mil e 13.001, que é o 13º milésimo e 13º milésimo primeiro.
que no caso vão estar nesse primeiro conjunto aqui, que é de R$ 45. Então, os dois valores são 45, como eles são iguais, a média aritmética deles também vai ser 45, logo a nossa mediana é igual a 45. Então, isso aí fica até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.